Boa tarde, meus irmãos. É sempre uma alegria estarmos nesta tarde de domingo muito fria, mas temos sentimentos que nos envolvem nesta casa, que é uma casa que nos abriga com muito amor e com muita caridade, porque nos autoriza o trabalho, porque nós somos os mais beneficiados quando pomos em prática tudo que nós conseguimos alcançar dentro do nosso entendimento, o Evangelho de Jesus, porque é o roteiro seguro para o espírito imortal que somos todos nós. Então nós aqui estamos muito felizes, agradecidos a Deus sobretudo, e a Jesus, que é o médico de nossas almas ainda enfermas, mas já buscando de alguma forma a cura através de todo o bem que Ele permite que nós possamos realizar em seu nome e em nome de Deus. Então, hoje a nossa reflexão é acerca dessa passagem muito significativa que fala das mãos. Que interessante, não é? Falar da mão direita, no meu caso aqui, né? A direita e a mão esquerda. E essa figura, essa linguagem figurada, que em português nós chamamos de linguagem conotativa, é muito interessante e didática, porque tudo que nós fazemos, a mão direita se direciona para pegar, por exemplo, um livro, a esquerda vai junto. Então as duas, elas se envolvem uma outra e são como irmãs que pertencem ao corpo. E nessa passagem que Jesus nos chama a atenção, ele diz que nós devemos tomar muito cuidado. Ele fala assim: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, pois, quando derdes a esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas, os desavisados, aqueles que ainda não têm coerência do pensamento com as suas atitudes. Não façais, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que receberam sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos dará a recompensa. Quem registrou essas palavras, essa passagem de Jesus, foi o apóstolo Mateus. Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 4. Vamos então focar a nossa atenção nesse momento em que Jesus estava ali fazendo uma orientação, uma advertência a todos nós, porque as palavras de Jesus, elas são atemporais. Não há tempo. Eram atualizadas naquela época, porque quem já tinha o amadurecimento espiritual e o ouvia, compreendia e colocava em prática aquilo que compreendia. Já tinha essa maturidade do senso moral conquistada através da trajetória evolutiva que os espíritos, todos ali, quem o entendia, fizeram ao longo dessa linha, digamos, essa linha espiritual que é o tempo de cada um.
Outros não entendiam, achavam que aquilo eram palavras e que não tinham significado e que até hoje muitos ainda não entendem. Mas isso há 2023 anos, vamos colocar assim, se é que esse tempo está correto, mas vamos calcular que esteja, porque se não for isso é um pouco mais ou um pouco menos, isso não é de relevância para nós. Mas vamos pensar, o que ele quis dizer com isso? Muito importante nós entendermos uma outra coisa, que tem a ver com o idioma. Esmola vem do grego, é uma palavra grega, porque todas as falas, todas as palavras, melhor dizendo, elas são originárias de outros idiomas antigos. No grego antigo, a palavra esmola se falava elimosine, com 2 L's. E o que queria dizer elimosine para o antigo grego? Queria dizer um sentimento. Queria dizer piedade, compaixão. Olha que interessante, não é? Então, por aí a gente já começa a adentrar esse quadro belo que Jesus desenhou para nós e até hoje ele vibra com cores, com sons, com belezas que somente o Espírito puro, porque purificou-se ao longo de eras que nós nem temos condição de compreender em termos de número, e nem isso também vem hoje nos dar importância, mas esse Espírito, ele recorreu a elementos da natureza, elementos do dia a dia, daquela sociedade, para passar ensinamentos eternos. Por isso que é dito que suas palavras jamais passarão. Jamais. Ou seja, elas nunca vão deixar de ter importância. 2000 e poucos anos depois, ainda estamos estudando, tentando compreender o significado que ele nos trouxe, esse significado espiritual. Por quê? Porque Jesus, quando nos olhava, ele não via corpos, ou melhor, ele via os corpos, mas ele, na verdade, tinha a condição de ir ao coração, nos sentimentos, ver quem é de fato aquele que ali estava à sua frente. Ele se aprofundava no histórico daquele ser, sabia tudo, e ele então conseguia se relacionar de forma sempre caridosa e ajudar a todo aquele que se aproximava dele, porque ele conhecia cada um de nós daquela época e de hoje e para todo sempre, porque nós fazemos parte dessa humanidade, do planeta Terra. E Jesus, como governador espiritual desse planeta, ele conhece a cada um de nós individualmente. Isso é algo extraordinário, ou seja, fora do comum. É algo que nos faz pensar, ele me conhece? Ele lembra? Ele sabe de mim? Sabe. Ele sabe com profundidade. Coisas que nem sequer nós sabemos, ou lembramos, ou identificamos em nós. Esse Senhor das luzes imperecíveis, ele nos conhece. E ele então nos traz essa belíssima passagem. E o Espiritismo, que é a terceira revelação, que é o Consolador prometido pelo próprio Jesus, vem nos explicar que o bem, ele deve ser feito para ter mérito, sem nenhuma ostentação. Agora nós começamos pelo menos a compreender, dentro de uma interpretação, a fala de Jesus, que a mão direita não saiba o que a esquerda dá.
Então, se os espíritos superiores que fizeram parte, ou melhor, fazem parte da codificação kardeciana, vêm nos falar que é um grande mérito fazermos o bem, mas sem ostentação, ou seja, sem nós nos preocuparmos se estamos sendo vistos, admirados. Ele fala aqui que ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. Ocultar, esconder, não se preocupar, inclusive esconder mesmo para que ninguém veja. E ele então vai dentro desse raciocínio dizendo que isso é um sinal incontestável de grande superioridade moral. Nós temos na nossa história, nossa, que eu quero dizer, humanidade, inúmeros exemplos, inúmeros, desde épocas imemoriais. Podemos citar alguns? Claro. Temos exemplos dentro da nossa humanidade conhecidos, fora os anônimos, que trabalham até hoje, encarnados ou desencarnados, que não estão nem um pouco preocupados em ser conhecidos, em ostentar o que fazem. Então podemos lembrar de vários. Por exemplo, Francisco Cândido Xavier. Homem Amor. Esse título que deram para ele não foi os espíritas que deram. Foram pessoas que nem espíritas se reconheceram ser, pelo menos na época, e que deram esse título pela sua atitude, pela forma como ele tratava, como ele lidava com o próximo, os seus sacrifícios, lembrando que, segundo Raul Teixeira, sacrifício quer dizer ofício sacro, trabalho sagrado. E ele então, ele se dedicou toda a sua vida. Não teve um momento que ele pensou nele. Em todos os momentos, ele considerou em primeiro lugar o próximo. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e quantos e quantos e quantos, Gandhi, que é de outra terra, distante, bem distante da nossa, e por aí vai. É infinito. Senhora Zilda Arnes, que desencarnou, se não me engano, no Tahiti, no terremoto que houve lá, trabalhando em prol do próximo, das crianças, e não tem rótulo. Se nós perguntarmos qual é a sua religião, qual é a sua formação acadêmica, qual é a sua classe social, qual é a importância disso? O que importa é o feito, são as atitudes. É isso que nós precisamos nos desapegar, nos libertar, para que possamos assim agirmos no bem, fazermos tudo o que está ao nosso alcance. Então ele aqui continua dizendo que é preciso ver as coisas de mais alto do que o vulgo, quer dizer, do que a maioria das pessoas, porque esse que age no bem sem querer ostentar-se, ele tem uma visão muito ampla e ele se identifica com a vida futura. O que é a vida futura? O que seria isso? É a vida que continua após o desencarne do corpo. Ele se identifica, ele sabe, ele sente com naturalidade. E ele então, ele tem essa visão. E ele faz, todas as suas ações é dedicada a tudo isso que ele irá um dia se deparar. Mas será que ele faz porque ele quer ser identificado como tal? Também não. Sabe por quê? Porque é espontâneo. Isso se chama
conquista. Segundo Francisco Cândido Xavier, para nós sermos espontâneos em alguma coisa, precisamos nos disciplinar. Isso é muito fácil de nós entendermos. Na maioria das vezes, quando crianças somos e estamos no processo de alfabetização, nós treinamos muito as primeiras letras. Até para segurar o lápis é um tanto difícil. Para firmar o lápis em cima da pauta também exige de nós um esforço. E assim nós vamos treinando, nos disciplinando para um dia conseguirmos escrever naturalmente, com a velocidade que precisamos ou que se faz necessário. Para um atleta participar de uma Olimpíada, seja lá qual for a prova, ele precisa disciplinar-se em todos os sentidos, seus músculos, para que eles o obedeçam, as articulações, os alimentos que ele também precisa disciplinar na ingestão desses alimentos, para que não venha se intoxicar com muitas substâncias que são inseridas em alimentos que são basicamente artificiais e que vão trazer malefícios para ele. Então ele fala, não, o que mais me importa é eu começar a treinar a minha vontade, que é uma potência da alma, para que eu possa um dia estar lá entre os melhores e assim participar, talvez não vencer, mas participar da melhor forma, com o melhor de mim. Então, tudo na vida exige disciplina. Vai chegar uma hora que, de tanto nós nos disciplinarmos, nós vamos alcançar o resultado que almejamos. Uma ginasta, uma bailarina ou bailarino, e por aí vai. Vamos agora passar para um outro degrau, e o campo espiritual. Será que também é necessário nós nos disciplinarmos? Segundo Francisco Cândido Xavier, sim, é necessário também. Não é só as questões materiais, mas isso se entrelaça também com tudo aquilo que um dia eu terei como conquista, as virtudes. Mas como que eu vou conseguir isso? Me exercitando. E Jesus, ele nos traz esse roteiro. Ele vem e passa para a gente. É o próprio Evangelho. Evangelho quer dizer boa nova. Nova de novidade. É uma boa novidade. É o que nós, ainda hoje, é novidade para todos nós. E certamente será por muito tempo. Por quê? Vai deixar de ser novidade quando nós internalizarmos aquele conhecimento, aquelas orientações. Por enquanto é tudo muito novo. Cada hora que nós pegamos o Evangelho, nesse caso, segundo o Espiritismo, nós lemos e ficamos, nossa, isso é muito sério. Parece que eu estou lendo pela primeira vez, mas eu já li isso dezenas de vezes, mas tem alguma coisa que me chamou a atenção, como se eu ainda não tivesse lido, porque o meu senso moral está num processo de amadurecimento. E como que eu amadureço esse senso que tem a ver com a moral? Pondo em prática aquilo que eu alcanço, aquilo que eu consigo compreender. Compreender intelectualmente, muito bom, mas é melhor ainda quando eu começo a sentir. Eu tive um professor de latim, eu acho que eu já falei isso aqui, vocês me desculpem se eu estiver repetindo, mas ele falou isso uma vez e aquilo me chamou a atenção. Ele falou que toda verdade, ela só passa a ser verdade quando você a sente. Enquanto está só no campo intelectual, só na lógica, eu posso dizer assim, não, realmente isso aí tem lógica,
mas quando me convém. Quando não me convém, eu finjo que não estou lembrando e sigo a minha vida conforme eu acho melhor. Porém, quando eu sinto, quando vêm as energias, elas comungam com essas outras que o intelecto jorra e os sentimentos passam a vibrar em concordância, se identificando com aquilo, aquilo passa a ser verdade para mim. Aí fica difícil não agir como tal. É só que isso acontece num processo lento, porque nós estamos em processo evolutivo. E nós devemos tomar cuidado de não exigir do outro aquilo que muitas das vezes para nós é um grande desafio. Então, nesse aspecto, é necessário também termos caridade com o outro. Muitas das vezes ele não está na condição, como eu também não estou, como vocês também não estão, numa condição que gostaríamos de estar. Muitas das vezes nós ouvimos, nós sentimos que aquilo é verdadeiro, é real, tem fundamento, mas ainda é um enigma. É preciso estudar mais, é preciso conhecer, investigar, no melhor sentido dessa palavra, para que aquilo possa se tornar algo um tanto íntimo da minha realidade espiritual. Eu preciso comungar com aquilo. Isso leva um certo tempo, pode até levar uma encarnação ou mais de uma, mas nós precisamos buscar a disciplina para que assim um dia consigamos alcançar o objetivo. Então, como já estamos cansados de sofrer, todos nós, independente da classe social, independente da beleza do corpo, da idade cronológica, independente de tudo que nós possamos lembrar, já cansamos de sofrer. Já estamos começando a entender que há algo que é necessário compreender aqui dentro e modificar o que é que está acontecendo para que eu sinta, por exemplo, um vazio na minha existência. Por quê? O que será? Eu sou uma filha de Deus, vocês, todos nós somos filhos do Pai, amor, do Supremo Senhor, dos universos, conforme agora se costuma falar. Se eu sou filha, se vocês todos são filhos, são meus irmãos, eu sou sua irmã, o que está acontecendo para nós estarmos sentindo um certo amargor e a vida começa a perder a graça, o colorido? O que houve conosco? É preciso nós nos aproximarmos aqui dentro, mentalmente, de Deus. É preciso que nós peçamos ajuda aos superiores, aqueles que nos conhecem e sabem exatamente o que está nos acontecendo. Então, seguindo aqui a orientação, que é necessário fazermos o bem ao próximo. Por quê? Porque o próximo é meu irmão. E ele sofre e eu acabo percebendo o sofrimento e acabo sentindo o sofrimento. Tem coisa mais dolorosa do que nós vermos uma criança abandonada? Tem coisa mais dolorosa de vermos uma mãe pedindo para manter o seu filho? Tem coisa mais dolorosa de percebermos que alguém que é um irmão, uma irmã, pensa
ilude-se em fugir da vida que nunca cessa. É preciso que nós possamos chegar mais perto de Jesus, mentalmente, espiritualmente, para que consigamos ser úteis neste momento de transição. Estamos transitando de um período em que o nosso planeta, que é a nossa casa planetária, está passando provas e expiações para um outro momento, um momento especialíssimo. Joana de Ângeles fala que esses dias que estamos passando, ela intitula de dias gloriosos. Quando você lê, você fala, dias gloriosos, senhora? Tanto sofrimento? Sim, são dias gloriosos. Porque a grande oportunidade que nós temos de nos posicionarmos como seres imortais, no nosso caso aqui, passando por experiências materiais, mas que nós estamos também entrelaçados com o espiritual. Não é o fato de eu estar reencarnada, dos senhores aqui visíveis aos meus olhos estarem reencarnados, que não sentem ou deixam de ser espíritos. E nós não podemos esquecer disso. Então Jesus, na sua didática espiritual, nos chama, nos convida, para que nós possamos nos identificar com a vida futura, com aquilo que chega. Pode chegar a qualquer momento, a qualquer minuto, a qualquer segundo. Ninguém sabe quando. Então, continuando, ele fala que é preciso que nós possamos não nos preocuparmos tanto com a aprovação dos homens, nos preocuparmos mais com a aprovação da nossa consciência, de Deus, que é o Pai, que está em nós, que está ao derredor, que está em toda parte. E aí nós vamos, aos pouquinhos, nos libertando desses conceitos tão antigos, em que ao longo de milênios e milênios nos perdemos, com o intuito, muitas das vezes, de agradar as convenções que passam. Tudo passa. Precisamos despertar, acordar, ter um olhar mais atento. Então ele continua falando que há muitos que fazem o bem, mas estão também preocupados em deixar um pedacinho daquele momento, daquele quadro criado, para que outro veja. Ele dissimula, ele disfarça que é bom. Olha que interessante. Um outro patamar evolutivo. Nós não estamos aqui julgando, apenas estamos estudando. E ele então diz aqui que esses que estão ainda procurando uma certa recompensa dos homens, eles irão se decepcionar, porque eles já começaram a ter na vida presente, no atual momento, a recompensa daqueles que o percebem fazendo bem. É um estágio evolutivo. E ele diz então que essa figura de que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é o significado real da beneficência modesta. Nós precisamos adquirir modéstia. A modéstia que anda juntinho ali com a humildade. Como é difícil sermos humildes. Como ainda somos vaidosos. Não é a vaidade da beleza física,
da roupa. Não, essa é normal. Isso faz parte do nosso zelo, quando não é exagerado. Isso é normal, super aceitável. A vaidade que nós aqui nos referimos é a vaidade do ser, que quer ser reconhecido. Então ele fala que é muito importante nós adquirirmos a modéstia. Isso exige disciplina. Disciplina. E vamos então avançando nesse raciocínio que o Evangelho segundo o Espiritismo nos passa, e fala também daquele que faz o bem. Tem um outro patamar, um outro degrau. Ele faz o bem, mas ele exige do seu beneficiado uma recompensa. A lágrima que ele seca no outro, ele quer que o outro se dedique a ele. Ou melhor, é uma negociação. Isso também é bem complicado, espiritualmente falando. Já pensou? Se os nossos irmãos superiores, benfeitores que temos, irmãos que nos ajudam, que muitas das vezes evitam males no nosso dia a dia, que nem sequer sabemos, nem sequer nós imaginamos o que esses irmãos fizeram para que não acontecessem determinadas situações que iriam trazer danos morais, perdoe-me, danos físicos, danos materiais. E muitas das vezes eles vão arrumando de forma que nós passemos. É uma inspiração na hora de andar. Eu acho que hoje eu vou por aqui. Aí você vai por ali e acontece uma outra situação perigosa naquele caminho que você intentava passar. Isso tudo é inspiração. Muitas das vezes a gente liga para alguém, passa um telefonema, olha que beleza, e essa pessoa fala: que bom que você me ligou, porque eu estava necessitado de ouvir uma voz amiga. Aí você olha aí a oportunidade, olha aí a hora da minha disciplina moral. Aí às vezes é numa hora que nós temos que resolver determinadas coisas particulares, mas aquela pessoa, ela está necessitada. Aí você fala: claro, o que está acontecendo? Você empresta os ouvidos. E muitas das vezes você nem fala, você só escuta. E o desabafar, o desaguar daquelas águas que se chamam mágoa, que é aquela água doentia, quando aquela pessoa desabafa, ela se sente melhor. E você fala: mas eu não fiz nada. Você fala para si mesma: eu não fiz, ou para si mesmo, eu não fiz nada, eu só ouvi. Mas era tudo que aquela pessoa precisava. Então vejamos, e nós, silenciamos. Nós não não devemos ficar comentando com as pessoas o que fez, o que deixamos de fazer, para que aquilo não se torne uma negociação. Porque senão eu já estarei recebendo a recompensa. E aí eu vou exigir o quê? A própria lei de causa e efeito não vai permitir, porque já está quite com aquela situação. Então ele continua aqui no aprofundamento desses raciocínios, que não vai dar tempo devido à nossa hora de irmos muito adiante. Existe também uma coisa muito interessante. Interessante no sentido de nos fazer interessar. Não interessante de ser bom ou mal, não. De nós nos interessarmos, por isso é interessante. Que são os infortúnios ocultos. Esse é o título do texto que Allan Kardec escreveu. Ele fala que nas grandes calamidades, como já passamos por várias ao longo de toda a trajetória da humanidade, agora há pouco tempo, quantas calamidades já passamos, o que acontece? A caridade do próximo, ele se manifesta imediatamente. Olha que beleza, né? A essência divina em cada um de nós.
Mas ele diz também que é preciso compreender que há desastres particulares que muitas vezes nós não percebemos. Então ele conta aqui uma história que nós sabemos que é da irmã Paula, que foi uma rainha, uma pessoa muito importante, mas ele diz que uma mulher com um ar muito distinto e que vestida de maneira simples, mas cuidada, ela seguia para um ambiente muito modesto com a sua filhinha. Veja bem que beleza a educação. Aqui a gente já tem uma estrutura familiar bem formada. Você vai fazer o bem? Chame, convide, leve, venha comigo. E essa menina acompanhou. E ela foi para onde? Ela foi para um lugar muito pobrezinho, uma casa, uma mansarda, onde lá mora uma mãe, cercada de muitas crianças pequenas. E quando ela chega, todos aqueles rostos se iluminam, rostos muito magrinhos, tristonhos, mas quando a vê, os olhos brilham, inclusive da mãe, e ela então traz o necessário para todos. Além do necessário, ela traz doces para trazer aquela alegria, ela traz palavras que consolam, que estimulam a continuidade da vida com esperança, que seja aflito, mas que seja bem consolado, porque o aflito que é resignado e que compreende que a vida precisa ser vivida com dignidade e de pé, ou seja, sem se arrastar, como muitas das vezes nós temos essa vontade devido ao sofrimento, mas é preciso lembrar que temos Jesus. Então vamos enfrentando a cada dia o seu dia. Então ela traz palavras que consolam esses corações para acalmar aquelas dores, dores morais, dores espirituais, dores físicas. Então ela leva esse benefício, mas nem os beneficiados ficam corados, ficam envergonhados, porque aquele benefício, aquela caridade, está junto com a caridade moral. Segundo os espíritos, a caridade moral é a mais difícil. É muito mais, digamos, fácil, vamos colocar essa palavra entre aspas, é claro, pegar 1 quilo de alimento, seja lá o que for, e doar. É mais difícil nós doarmos esse alimento e naquele momento olharmos para o nosso irmão com respeito, trazendo ele a dignidade, esclarecendo, trazendo uma mensagem, para que ele possa nunca perder a esperança. Vai passar, meu irmão. É um período, é um momento. Você é um ser imortal. A reencarnação é um segundo. Os espíritos que desencarnam nos falam isso, que a reencarnação passada foi tão rápida. Nós podemos vislumbrar algo sim, algo parecido. Todos nós aqui lembramos da nossa fase da infância. Não foi rápida? Muito rápida. Às vezes eu fico pensando, nossa, eu lembro quando eu era menina, quando eu estava lá na casa de minha mãe, de meu pai, com meu irmão pequeno. Eu hoje já sou uma senhora, já sou avó. Olha, e foi tão rápido. E assim, o período da nossa encarnação, ele é rápido. Então que nós possamos lembrar disso, seja lá qual for a dor que chegue, pensemos em Jesus, em Maria de Nazaré, que demonstrou toda a sua fortaleza moral. Sofreu sim, mas ela sofreu com tanta dignidade.
diante do quadro que nós sabemos qual, em ver seu filho que nada devia, muito pelo contrário, nós devemos até hoje a ele. E aquele quadro muito triste. Imaginemos isso. Então vamos entendendo que essa senhora, ela foi lá para tranquilizar a sorte daquela família. E ela então, ela voltou para casa e lembrou e falou antes de sair, me perdoe, antes dela sair, ela falou: onde está o seu esposo, o seu marido? Ah, senhora, está no hospital, muito doente. Aí ela pensou: eu vou lá para dar notícias sobre vocês, porque ele não é, nem ele, nem nenhum deles, era um profissional da mendicância. Eles eram pessoas nobres, pessoas dignas, vivendo, atravessando aquele momento. E ela pensou: eu vou lá porque ele deve estar muito preocupado. E foi, chegou lá, encontrou-se com ele e explicou para ele que para ele não se preocupar, porque a sua família estava abastecida com alimentos, estava bem agasalhada, porque ela levava tudo o que precisava. Essa senhora voltou para o seu castelo, porque era uma mulher de alta sociedade, e tudo isso que ela fazia era no silêncio. Ninguém sabia. Por quê? Ela fazia questão de que ninguém soubesse, porque senão não teria nenhum valor para ela, como espírito já muito avançado. Ela, inclusive, quem quiser conhecê-la melhor, a condessa, ela era uma condessa, ela está no livro O Céu e o Inferno. Ela dá a sua comunicação, ela já numa condição de desencarnada. Quem quiser ler, está lá, nos espíritos ditosos, os felizes. E ela então ali passa várias informações. É bom a gente ler, não só os sofrimentos, que é importante também, mas ver aqueles que conseguiram avançar, que superaram. Que beleza, que bom, estão bem, estão trabalhando, não ficam lá olhando, apenas contemplando, não, eles são tarefeiros, são amigos de Jesus e trabalham muito. Então essa senhora foi para o seu castelo e uma dada noite bateu lá uma moça necessitada de algo. Então os seus empregados, as pessoas para quem aqueles que cuidavam da casa, correram e abriram a porta, já era noite. Então ela olhou e era uma daquelas pessoas que ela ajudava. Aí essa moça, ela olhou para aquela senhora muito bem vestida, porque ela não ia assim, quando ia visitar essas casas desses irmãos sofredores por hora, tudo é por hora, tá, gente? Todo sofrimento passa. Então, por hora, ela então, com aquela vestimenta, ela olhou e fez assim, ó, como quem diz. Porque a moça logo teve o ímpeto de falar: senhora, porque era uma das suas beneficiadas. Então, isso é exemplo para nós. Ah, mas eu não penso assim por hora. Por enquanto, eu gosto de fazer o bem, gosto de contar o que eu fiz. Sim, tudo bem, mas podemos nos disciplinar. Vamos tentar uma vez não contar nada? A segunda vez vai ser mais fácil. A terceira será mais fácil ainda. A quarta, e aquilo vai ser natural, até se tornar espontâneo. Nós devemos seguir as recomendações de Jesus, porque elas são muito seguras. Então, meus irmãos, é muito importante que nós estejamos atentos a toda a fala de Jesus, que é riquíssima para nós. Hoje, eu estava vendo, eu acho que eu já falei isso aqui também, um programa de historiadores, pessoas sérias, gabaritadas, e eles estão fazendo um trabalho
acerca da figura histórica de Jesus. Eles não são religiosos, não estão interessados em religião. E aí o historiador, um senhor, se não me engano, americano, ele começou a falar que realmente Jesus existiu, porque eles são pesquisadores, eles vão nos ambientes, não é? Eles fazem todo aquele trabalho que sabemos minucioso. Então ele falou, de fato, eu só não entendo, ele falou, como que ele conseguiu se manter daquela forma que hoje nós lemos no livro, que é a Bíblia, né? Como ele conseguiu naquela sociedade. E ele começa a contar alguns fatos e ele se emociona nesse momento. Ele fica com os olhos marejados. E aí ele começa a se controlar e aí continua. Então notemos como é interessante a figura histórica de Jesus. Como é interessante, até mesmo um cientista que está mais ligado à ciência, sem estar preocupado com o lado moral, espiritual, ele se emociona, porque ele fica perplexo diante daquela conduta que só ensinamentos nos trouxe. Então nós vamos dar continuidade, finalizando já, que é muito importante que nós tenhamos humildade. Parece fácil, né? Ter humildade não é fácil, gente. É uma virtude que nós buscamos ter. Não estou dizendo que aqui não tenham, mas vamos colocar assim, grande parte de nós, difícil. Às vezes a gente se acha humilde, aí passa por uma prova, nossa, olha, cadê a minha humildade? Como eu ainda sou vaidosa, orgulhosa, né? Egoísta. E essa caridade que nós vamos praticando, ela vai nos ensinando pela prática, pela convivência com o próximo, pela disciplina das atitudes, que exige uma disciplina mental, que exige uma disciplina na fala. Também vai nos tornando mais fortalecidos e começamos a ter ausência de preconceitos. Isso quem narra, inclusive, quem fala é Divaldo Franco, que nós começamos, através da prática da caridade, a ter essas conquistas que às vezes a gente nem percebe. A gente começa a ter cuidado com a nossa palavra, porque sabemos que a palavra pode magoar, pode maltratar. Então a gente já começa a ter cuidado com a palavra. A gente começa a ter cuidado com a nossa vestimenta. Precisamos ser asseados, precisamos ter uma vestimenta digna, séria, porque estamos lidando com o próximo, temos que considerar o próximo. Começamos a ter cuidado com o nosso pensamento. Por quê? Porque a palavra, ela vai traduzir o quê? O meu pensamento. Então é disciplina o tempo todo, mas isso a gente nem percebe. Conforme nós vamos agindo, a gente só vai notar isso quando nota muito tempo depois. E mesmo assim a gente fala assim, mas eu devia ter sido melhor naquela... mas aquela fala poderia ter sido mais consoladora. Por que eu não aproveitei para esclarecer? Mas aí já é um outro momento. A gente já começa a ter uma visão um pouco mais profunda. É cirúrgico. A gente começa a doar com todo respeito e consideração ao próximo, porque sabe que aquele próximo é o nosso irmão, e quem sabe em outras existências ele não foi um pai querido, um irmão, um filho, alguém, um elo afetivo muito forte. E aí a gente começa também a não esperar retribuição. Se a pessoa quer retribuir, a gente fica até envergonhado, dá uma certa vergonha. A gente fala, meu Deus, como é que eu vou sair dessa agora? Que às vezes a pessoa na hora de ser beneficiado, ela se sente tão feliz que ela quer te dar alguma coisa. E aí você fica numa situação, porque é uma forma de retribuição. Aí você aceita, né? Aí a gente vê quem que fazia isso? Chico Xavier. Ele até aceitava. Uma vez ele recebeu um anel, parece que era um anel de formatura, que era uma joia. Aí ele ficou, meu Deus,
Deus, mas como que eu... Isso eu aqui com as minhas palavras, é claro. Eu falo, tentando reproduzir o que aconteceu. E ele ficou na dúvida, eu aceito, não aceito, aceito. Aí Emmanuel, aceita. Aí ele agradeceu e ficou com aquele anel. Logo depois, a pessoa que se sentou à sua frente era uma senhora necessitada, com crianças em casa, com doenças, e necessitava comprar remédios, mantimentos. Aí Emmanuel, do lado dele, já transmitiu para ele aquele anel, qual era a destinação que ele deveria dar àquele anel. Aí foi o que ele fez. Então, é o tempo todo, essa disciplina moral, ela acaba criando em nós um entendimento das atitudes. Começa a fazer com que nós mudemos o nosso padrão vibratório. O nosso padrão, porque todos nós vibramos. Tudo na vida é energia, não é? Tudo na vida é energia. Tudo vibra, porque tudo é feito de fluidos, tudo é construído por energias e ela vibra. Como nós estamos vibrando? Conforme aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço. Essa é a qualidade da minha vibração. Então, aqui no texto do livro Fonte Viva, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, ele faz aqui algumas perguntas que nós devemos fazer a nós, não é o próximo, é a nós. Olha só, vou só finalizar com essa pergunta, que ele fala que nós não devemos nos esquecer as doações de nossa esfera íntima, daquilo que eu dou. É como nós antes estávamos falando, eu posso doar uma coisa material, mas o que eu estou doando de mim? O que está saindo de mim para aquele que chegou, que Jesus encaminhou para mim? Então as perguntas seriam: o que temos de nós próprios para dar? Pergunta. Toda pergunta exige resposta, cabe a cada um de nós responder para si mesmo. Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Tem isso também, né? Qual é a emoção que eu contribuo, pelo menos, para que se origine naquele coração que se aproximou de mim? É preciso a gente perceber isso, porque senão aquilo começa a acontecer de uma forma rotineira, eu me acostumo, crio um condicionamento e vou agindo daquela maneira, criando às vezes emoções de dúvida, emoções de falta de esperança, emoções desgastantes, tóxicas. E ele continua dizendo: que reações provocamos no próximo? Por que sempre as pessoas, um exemplo, estão querendo me agredir? Por que as pessoas estão... Tem pessoas que falam assim: isso sempre acontece comigo. Pergunta a si mesmo: por que será? O que será? Como que eu devo agir para essa situação se modificar? Peça ajuda aos superiores. A ajuda chega. Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Quais são os sentimentos que povoam o meu coração? Esses sentimentos, eles serão externalizados. Eu preciso ver a qualidade, a cor, o cheiro desses sentimentos. Porque tudo tem cheiro, tem cor, tudo tem. Não vai dar tempo da gente conversar isso hoje, mas podemos um dia. Que tipo de vibrações espalhamos? Então, conforme o Robson nos leu, para nós finalizarmos, leu para nós, para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Olha, ele é forte. Emmanuel não passa a mão na nossa cabeça não, né? Ele fala como um evangelizador, porque ele quer o bem, ele quer que nós avancemos. Então, ele fala: mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão
da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. Esses quantos nos rodeiam é o filho, é o marido, é a esposa, é o pai, é a mãe, é o amigo do trabalho, é aquele que está no ponto de ônibus, é aquele que está conosco. Esses nos rodeiam. Isso visíveis aos nossos olhos. E tem uma multidão que são invisíveis aos nossos olhos, que também nos rodeiam. Que exemplos eu estou dando? Todos os eus aqui. Então, nós podemos começar a nos exercitar, a ter uma ginástica mental, a ter uma dança nobre do coração, que venhamos a adquirir com o tempo, com as experiências, com a inteligência, com os sentimentos bem elaborados, o alcance dessas virtudes que serão muito, mas muito gratas a cada um de nós. Na vida futura, nós vamos olhar e vamos falar: graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer e de pôr em prática aquilo que Jesus, pelo menos em parte, que Jesus me ensinou. Que Deus nos ampare, nos abençoe, que os lares dos nossos irmãos se encham de paz, de amor e de perdão. Muita paz a todos.